Requiem aeterna dona eis Domine. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O repouso eterno dá-lhes, Senhor. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, nos encontramos hoje reunidos para, todos juntos, rezarmos em sufrágio de todos os fiéis defuntos. Hoje, a Igreja nos chama a fazer oração pela alma daqueles que já foram convocados à presença do nosso bom Deus. A nossa oração hoje se eleva, pedindo perdão das almas que saíram deste mundo. Mas de que almas? Pela parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro, nós sabemos que essas orações não são para aqueles que desceram ao inferno, porque, segundo a parábola, há um abismo que ninguém pode passar de um lado para o outro. A nossa oração, portanto, não chega àquelas almas. A nossa oração também não é por aqueles que já estão no céu, porque, como é claro, não precisam mais de orações, já estão no paraíso, já gozam da presença, da visão da divindade celeste. As nossas orações, então, é para aquela ala da igreja que se encontra na purificação, as santas almas do purgatório. Padre, mas como é que eu sei quem está no purgatório? Não tem como saber. Como é que eu sei que meu pai, minha mãe, meu irmão, meu parente, meu amigo está no purgatório para eu poder rezar por ele? Não há como saber. Por isso a Igreja, na sua sabedoria, manda que hoje montemos um monumento diante de todos no meio da igreja, para que nesse monumento nós vejamos cada um desses que partiram, que a nossa oração os alcance. Se estiverem no céu, não precisarão mais dela. Deus irá aplicar essas orações a outras almas que estão mais necessitadas. Se alguém teve a desgraça de cair, a nossa oração não poderá chegar lá e, igualmente, será aplicada às outras almas. E, enfim, toda a oração que fizermos no dia de hoje, até o dia 8 de modo particular, mas também durante todo o mês de novembro e durante a nossa vida, em favor das almas do purgatório, alcançará todas elas ao mesmo tempo, ajudando assim a abreviar o seu tempo de purificação. É exatamente o que é o purgatório, um lugar de purificação. Por várias parábolas de Nosso Senhor, nós sabemos, aquele que sai do mundo em pecado não pode ver a face de Deus, e por isso, ao morrer, diretamente vai para o inferno. E aqueles que durante a vida amaram, serviram a Deus, guardaram-se ou em inocência ou em penitência, ao sair desse mundo na mais pura amizade de Nosso Senhor, vão logo contemplar a face de Deus no céu. Mas aqueles que, saindo desse mundo, embora na amizade de Deus, levaram consigo alguma dívida a saldar, alguma imperfeição, algum vício em algo que não é mortal, alguma ofensa, por menor que seja, ao próximo, a Deus, a si mesmo, a sua alma, esses, embora não mereçam, não possam ir para o inferno, porque não são pecadores, também não podem entrar ainda na glória celeste. Por isso se purificam. Se purificam para um dia poder entrar na posse de Deus. Então, caríssimos irmãos, no monumento, no catafalco, procuremos ver cada um dos que já passaram pela nossa vida, especialmente os nossos parentes, pai, mãe, esposo, esposa, filhos, amigos, ou aquelas pessoas que passaram nesse mundo fazendo algum incômodo à nossa existência, para não dizer algum mal. Nesse monumento,
vejamos o túmulo dos nossos entes queridos e por eles elevemos orações a nosso Senhor. Caríssimos irmãos, a morte é certa. É a única certeza que nós temos nesse mundo. Quando alguém nasce, por mais que seja filho de pobre ou filho de rico, sempre há a incerteza se ele vai ser rico ou pobre, má ou boa pessoa, qual será a profissão que ele vai tomar no futuro. Tudo isso é incerto, mas daquele recém-nascido nós podemos ter uma certeza: um dia ele vai morrer. São Cipriano dizia que nós já nascemos com a corda ao pescoço, e os santos, vários santos, muitas vezes e com palavras diferentes, diziam que mais um dia da nossa vida não é um dia a mais, é um dia a menos. Que os nossos aniversários, às vezes tão bem celebrados, não é um dia um ano que nós vencemos, não, é um ano que nós perdemos. E isso tudo não deve ser para nós motivo de tristeza, pelo contrário. Também os santos se alegravam ao ver o tempo passar, não porque gastasse um tempo em coisas vãs, mas porque sabiam que era um tempo a menos para ofender a Deus nesse mundo. Era um tempo a menos distante de Deus. Era um tempo a menos sem ver a face da divindade. Nesse sentido, Santa Teresa dizia: minhas irmãs, uma alma, uma eternidade. Ou seja, perdida a alma, perdeu-se tudo. Mas também salva a alma, tudo nós teremos salvado. Não importa os trabalhos que nós passamos nesse mundo, não importa os incômodos, as provações, as tristezas, tudo na outra vida será recompensado. Aliás, essa é a esperança que deve nos animar a lutar nesse mundo. Nesse mundo em que nós vemos tantas desigualdades, tantas maldades, nós devemos crer e concluir: deve haver um outro mundo onde os bons serão tratados como tais e os maus igualmente. Um mundo em que a justiça divina prevalecerá e a misericórdia irá socorrer só aqueles que, como Lázaro, passaram esse mundo em meio de provações. Virá uma outra vida que, tendo começo, nunca mais terá fim, para a qual a vida presente é apenas um ensaio, é apenas um treinamento, é apenas uma figura. Mas também a vida presente é um prenúncio da futura, porque talis vita, talis ita. Assim como se vive, é assim também que se morre. Diante da morte, muitas vezes nós nos questionamos: como vamos morrer? Já vimos tantos parentes, amigos, conhecidos, pessoas famosas no mundo que morreram de tantos modos, e a nossa vez, como é que será? A pergunta que nós devemos fazer é: como é que nós vivemos? Porque da maneira que nós vivemos, dependerá a maneira como nós morremos. Ou, em outras palavras, na expressão de Santo Afonso, citando a Sagrada Escritura: para qual lado a árvore se inclina? Pois bem, se ela se inclina para a direita ou para a esquerda, é para esse lado que ela vai cair. E depois de cair, ninguém mais pode levantá-la. Para que lado nós nos inclinamos? A morte, caríssimos irmãos, não tem a última palavra. Depois de nosso Senhor Jesus Cristo, suspenso na cruz, a morte se converteu apenas numa porta que se abre para a eternidade. Mas para onde essa porta vai dar, depende do que nós plantamos nesse mundo. Sim, porque o momento da morte não vai ser o juízo em que Deus vai nos julgar pela nossa cara, pela nossa condição, pela nossa cor, pela nossa cultura. Não. Ele irá nos julgar pelas nossas obras.
Ele irá somar as nossas obras, observará o bem e o mal, feitos ou omitidos. É isso que vai nos fazer, com as obras desse mundo, construir a morada que habitaremos para toda a eternidade. Na morte das pessoas mais próximas de nós, às vezes podemos nos questionar: por quê? Por que fulano faleceu? Tão jovem, tinha tanta vida para frente. Ao invés de nos questionarmos, nós devemos tomar duas atitudes diante da morte. Primeiro, claro, rezar por aquele que faleceu. Porque o que faleceu não pode fazer mais nada para mudar a sua sorte. Esse mundo é o tempo que Deus nos dá para plantar, e a morte é o tempo que Deus nos dá para colher. Neste mundo nós podemos obrar, fazer coisas para merecer ou desmerecer, para mérito ou para demérito. Mas soou a trombeta na nossa vida, acabou o tempo. Nós vamos só colher o que plantamos, vamos só receber o que nós merecemos. Quando as almas saem desse mundo, portanto, já entram na realidade eterna. No caso das almas pelas quais hoje rezamos, as santas almas do purgatório, elas não podem fazer mais nada para mudar a sua sorte, mas nós podemos, nós devemos, e com essa Santa Missa já estamos fazendo. Não existe maior oração para fazer pelas almas do que o santo sacrifício da missa. Seja católico fervoroso que faleceu, seja uma pessoa que tinha uma certa inclinação para a religião e era até uma pessoa boa, virtuosa, humanamente falando. Seja alguém que passou a vida pintando os canecos, mas no último fim, no último instante, reconheceu os seus erros, voltou a Deus e, como bom ladrão, conseguiu roubar no último momento a sua salvação. Todos eles precisam da nossa ajuda. Todos eles precisam das nossas orações, porque não podem fazer mais nada. No céu, no purgatório, as almas rezam, mas sem mérito. Rezam como alguém que clama a Deus, não para livrá-las das penas simplesmente, mas para que Deus aumente a intensidade daqueles tormentos, porque elas desejam incessantemente ver a Deus. O grande sofrimento das almas do purgatório é a ansiedade. Elas sabem que se salvaram, sabem que verão a Deus, mas não sabem quando. É como nós, muitas vezes, esperando uma grande visita, o retorno de um filho, de uma filha, do esposo, da esposa, que estava distante, viajando, e que agora recebe a notícia de que está chegando, mas não disse o dia nem a hora. Enquanto essa pessoa não contemplar o ente querido chegando, entrando pelas portas, o seu coração estará ansioso, sofrendo. E nisso o nosso idioma ajuda muito, estará com saudades. A mesma coisa em relação a Deus. As almas no purgatório sofrem com a saudade de Deus, querem ver a Deus, e por isso não lamentam seus tormentos. Pelo contrário, querem sofrer e sofrem com amor. E se pudessem, sofreriam tudo ao mesmo tempo, a fim de abreviar o máximo a sua purificação. Mas isso não depende delas. Mas a nós cabe rezar por cada uma delas. Porque rezar pelas almas do purgatório, rezar pelas almas dos falecidos, é fazer amigos no céu. Se elas não podem mais descer para a condenação, o seu destino agora é subir para a presença de Deus, rezando por elas agora, rezando por elas durante toda a nossa vida, no dia que chegarem diante da presença de Deus, em Deus, elas conhecerão quem, quando e o que foi rezado ou oferecido
pelo sufrágio delas. E no céu, junto de Deus, será a vez delas rezar em retribuição por nós. Não existe melhor investimento do que esse, rezar pelas santas almas do purgatório. Como disse, no catafalco está como que representado todos os túmulos, todos os parentes, todos os amigos, todos os conhecidos, todas as almas que partiram desse mundo estão aqui representadas. Aproveitemos essa ocasião para a todas elas, mas de modo muito particular, aos nossos parentes, aos nossos amigos, rezar, sufragar. Alguém perguntou esses dias: padre, não basta dizer vou rezar pelas almas de modo geral? É uma boa intenção e é válido, e a igreja recomenda isso. Mas se eu simplesmente rezar pelas almas de modo genérico, aquilo que eu fizer, uma esmola, uma humilhação que eu suportei, uma ajuda para um pobre, sei lá, a missa, a comunhão que eu ofereci, um terço, um rosário, uma novena, uma ladainha, aquilo que eu oferecer em sufrágio das almas, de modo geral, será aplicado ao mesmo tempo para todas as almas. Quando nós nomeamos, aquilo que nós fizemos vai ser só para aquela alma. Outro exemplo para poder entender melhor. A missa não é infinita, padre, valor infinito? É. Se eu aplicar para todas as almas, todo mundo recebe tudo igual. Sim, ué. A missa tem um valor infinito, mas a aplicação é diferente. Se eu tivesse um carro para dar para os senhores, por exemplo, eu desse aqui um carro, dividir para todos os senhores seriam donos. Todos os senhores poderiam se beneficiar desse presente, mas não poderiam pegar a qualquer hora, porque você não é o único dono, a propriedade não é sua. Mesma coisa em relação às orações que oferecemos às almas de modo geral. Se ganhássemos uma grande árvore, cheia de frutos, uma boa sombra, seria um consolo para nós num dia de cansaço, de calor. Mas se a mesma árvore servisse para todos ao mesmo tempo, nem todos poderiam receber os mesmos auxílios daquela árvore. Alguns iriam se beneficiar mais do fruto, outros mais da sombra, porque todos são donos, mas não podem usufruir ao mesmo tempo das mesmas coisas. Mesma coisa em relação, mutatis mutandis, em relação à missa. Quando eu aplico a missa às almas de um modo genérico, a missa de valor infinito, mas a aplicação é diferente. A única missa serve para todos, mas quando eu nomeio o valor, o sufrágio, o poder, a brevidade que vai trazer para a alma, é só para aquela que eu nomeei. Por isso a importância daquela folhinha que nós distribuímos para os senhores domingo. Por isso é necessário nomear os nossos parentes falecidos. Nomear, porque pode ser que eles estejam precisando do mérito de uma única Ave Maria, mas como você nunca nomeia ela vai continuar esperando esse mérito, ou até que alguém multiplique tanto as orações, de modo genérico, que ela receba o suficiente para sair do purgatório. Nomeiem os seus falecidos. Caríssimos irmãos, continuemos a Santa Missa com essa certeza de que as nossas orações não só são ouvidas, mas são queridas por Deus e de que elas um dia serão recompensadas. As nossas orações são um ensaio para nossas almas mesmas, porque hoje nós rezamos por essas almas que estão na nossa intenção, mas um dia, será que haverá alguém para fazer intenção pelas nossas almas? Enquanto há tempo, procuremos fazer o bem, como diz São Paulo, especialmente àqueles que são nossos irmãos na fé. Rezemos pelos nossos, não os deixemos esquecidos, e rezemos não só hoje, não só nessa missa, não só até o dia 8, não só até o fim do mês de novembro, mas durante toda a nossa vida,
para que quando chegar a nossa vez, tenha sempre alguém que reze também por nós. A morte, caríssimos irmãos, não tem a última palavra. A morte é apenas uma porta. Façamos de tudo para que, quando chegar a nossa vez, essa porta se abra para a vida eterna no céu, com nosso Senhor Jesus Cristo. Diante do catafalco, diante do mistério da morte, nunca percamos de vista a esperança da ressurreição final. Mas ela começa aqui e agora, dependendo do que fazemos, porque é por essas obras que um dia seremos julgados. Requiem aeterna dona eis Domine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.